Olá a todos, meu nome é Reinaldo Rossano, eu sou professor de Processo Penal e Direito Penal e estamos aqui então no nosso curso O Processo Penal e o Supremo. Então participe com a gente, mande lá um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Então nós estamos na nossa quarta aula, num total de 5. E vimos na aula passada, na terceira aula, nós tratamos acerca de 2 temas. Primeiro, sobre a possibilidade de inquéritos policiais em andamento configurarem maus antecedentes, e aí falamos da divergência que hoje ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que essa questão vai ser, logo vai ser decidida pelo Supremo, e achamos que a tendência é que os inquéritos em andamento possam ser considerados como maus antecedentes, dependendo do caso concreto. E no segundo momento, nessa aula 3, nós falamos sobre o uso de algemas e da repercussão, isso que houve aí, tanto no meio jurídico quanto no meio social, da súmula vinculante número 11, editada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, nessa nossa aula 4, nós falaremos de um tema também muito importante, no tocante ao processo penal, que é o tema prisão. Então, vejam bem. Inicialmente, vamos tentar fazer uma diferenciação entre a prisão processual, que é a prisão que interessa para o nosso curso, para aquela prisão penal, aquela prisão decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, vejam, a prisão penal é aquela que decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, a prisão penal é aquela quando nós aplicamos lá uma pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela uma pena restritiva de direito, seja ela uma pena de multa. Então, essa é a prisão penal que nós temos. Já a prisão processual, de acordo com a doutrina, é aquela prisão que não decorre de uma sentença condenatória irrecorrível. É aquela prisão que é aplicada, em princípio, para o bem do processo. E por isso que ela recebe aí outras denominações, não só de prisão processual, como também recebe o nome de prisão cautelar. Cautelar porque ela estaria sendo deferida aí para o bem do processo. Também conhecida como prisão provisória. Prisão provisória porque ela tem, em princípio, um momento certo para vigorar. Então, independente da espécie de prisão cautelar, o certo é que nenhuma prisão uma prisão cautelar durará após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, inicialmente, nós temos que ter essa ideia de que existe uma diferença entre prisão penal, aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, para uma prisão processual, aquela que, de fato, venha a ser deferida para o bem do processo. E aí eu já começo perguntando aqui dos nossos colegas se existe já algum questionamento a fazer acerca dessas prisões cautelares, dessas prisões provisórias. Pergunta é a seguinte: a existência de prisão cautelar não fere o princípio da presunção de inocência? Bem, essa pergunta é muito interessante, Débora, e realmente, durante muito tempo, ela foi questionada aí no meio jurídico. Se existe um princípio da presunção de inocência, se esse princípio da presunção de inocência diz que ninguém pode ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, como é que alguém pode ser preso antes desse trânsito em julgado? Será que isso não feriria o princípio da presunção de inocência? Bem, a questão é não. Não fere o princípio da presunção de inocência se nós analisarmos essa prisão como uma prisão cautelar. Ou seja, a prisão cautelar, conforme nós antecipamos, ela não é decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas ela se submete a determinados requisitos. E esses requisitos vão depender muito da espécie de prisão cautelar. Então, vejam bem, respondendo à sua questão, Débora, hoje, de fato, é pacífico o entendimento de que a prisão pode ocorrer, sim, antes do trânsito em julgado, desde que ela se revista desse cunho cautelar, desse cunho processual. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos falar especificamente dessas prisões cautelares, tá ok? Bem, vejam bem, que prisões cautelares nós temos atualmente no Brasil? Então, nós podemos enumerar aí 3. Então, nós temos uma prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar. Essa prisão nós não trataremos dela no nosso curso. Existe uma prisão temporária, que também é uma prisão cautelar.
desta prisão também nós não nos ocuparemos. E existe ainda a prisão preventiva. Esta sim, objeto do nosso curso, da nossa aula de hoje. Essa prisão preventiva, ela encontra-se prevista lá no Código de Processo Penal. E é, sem dúvida nenhuma, a mais importante das prisões cautelares. Então, vejam, vamos inicialmente tratar acerca do momento de decretação dessa prisão preventiva. Então, na nossa primeira aula do nosso curso, nós dividimos a persecução penal em duas fases. Uma fase de investigação e uma fase processual. E aí, o primeiro questionamento que nós poderíamos fazer acerca dessa prisão preventiva é o seguinte: será que essa prisão preventiva ela é cabível tanto durante a investigação, tanto no curso do inquérito, quanto durante a ação penal? Bem, a resposta está lá no Código de Processo Penal, no artigo 311. Diz assim o artigo 311 do Código de Processo Penal: em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, a requerimento do MP ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial. Então, vejam bem, pelo que está no artigo 311 do Código de Processo Penal, nós temos a possibilidade da decretação da preventiva, tanto no curso do inquérito quanto da instrução criminal. E aí já começa o grande problema, uma grande discussão, que hoje está menos acentuada na doutrina, que é a seguinte: o Código fala em inquérito policial, e depois fala em instrução processual, instrução criminal. E nós sabemos que, tecnicamente, instrução criminal não se confunde com processo. Instrução criminal, na verdade, é uma fase do processo. Então, vejam bem, o Código diz: a prisão preventiva será decretada no curso do inquérito ou da instrução criminal. No entanto, nós sabemos que a instrução criminal é uma fase do processo. E aí a gente fica se perguntando o seguinte: será que é possível se decretar uma prisão preventiva na fase recursal, por exemplo? Porque, para quem não se lembra, a fase de instrução criminal, uma fase processual, ela se destina à colheita de provas. E hoje, assim como era ano passado, ela termina essa fase processual na fase de diligências, no cumprimento das diligências requeridas pelas partes, que consta hoje lá no procedimento comum, ordinário, no artigo 402 do Código de Processo Penal. Então, a instrução criminal, justamente uma fase do processo, na qual se colhem provas, ela termina nessa fase de diligências. E aí a pergunta que se faz na doutrina é a seguinte: vamos supor que, terminada a instrução criminal, exista a necessidade de decretação da preventiva. Porque, vejam, nós estamos diante de 3 prisões cautelares. Flagrante, o flagrante já passou. Temporária. A temporária, apenas para relembrar, ela só é cabível no curso do inquérito policial. E temos a preventiva, que, de acordo com o Código, é cabível no curso do inquérito ou da instrução criminal. Aí vem a pergunta: será que essa prisão preventiva, superada a instrução criminal, ela poderia ser decretada, mesmo se presentes os motivos que a autorizam? Bem, durante muito tempo, nós entendíamos que não. Nós entendíamos que não, porque a interpretação que deva ser feita sobre o artigo 311 tem que ser uma interpretação literal. Então, quando o Código diz, no curso do inquérito da instrução criminal, eu não posso daí dizer que a instrução criminal é a mesma coisa que processo. Então, para nós, até esse momento, nós não admitíamos essa prisão, essa decretação da preventiva durante a fase recursal. No entanto, uns 4 anos para cá, nós passamos a refletir melhor sobre esse assunto e verificamos o seguinte: um dos motivos, depois nós vamos analisar os motivos da preventiva, que autorizam a decretação da preventiva, é a necessidade de se prender para assegurar a aplicação da lei penal. E esse caso fica caracterizado quando há risco de fuga. Então, eu imaginava o seguinte: vamos supor que o sujeito é condenado, está em liberdade, e chega a informação para o juiz que ele está fugindo do Brasil, por exemplo. Flagrante, ele não pode ser preso. Temporário, não pode. Será que o juiz, nesse caso, vai permitir que ele fuja do país?
por causa de uma interpretação do artigo 311, que sustenta que a prisão só pode ser decretada no curso da instrução criminal, e aí nós não temos mais instrução criminal. E aí nós fomos fazer uma análise histórica sobre o Código de Processo Penal. E nessa análise histórica nós podemos notar o seguinte: primeiro, o Código é de 1941. E em 1941, a prisão decorrente de uma sentença condenatória era automática. Vejam bem, em 1941, quando o sujeito era condenado em primeira instância, ele não tinha o direito de recorrer à liberdade. Ele automaticamente já tinha que se recolher à prisão. Daí a necessidade, ou a ausência de necessidade, melhor dizendo, de que o Código, na hora de determinar a prisão preventiva, de prever a preventiva, colocasse lá que a prisão preventiva seria decretada no curso do inquérito ou do processo. Porque se o sujeito era absolvido, ele não podia ser preso. Se ele era condenado, aí ele já era preso automaticamente. Então vejam, entre a instrução criminal, o término da instrução e a sentença, são poucos dias. Então não havia de fato necessidade do Código de Processo Penal prever que essa prisão preventiva ela pudesse ser decretada no curso do processo. Bastava apenas a instrução criminal. Compreenderam essa questão? Então, vejam, mas hoje, essa interpretação pode levar ao absurdo. Porque você tem, de repente, um motivo que autoriza a preventiva e surgiu no curso, por exemplo, durante a fase recursal, já encerrada a instrução criminal, e aí essa pessoa não pode ser presa, ela vai fugir do país, e eu não tenho como aplicar a lei penal a esse réu, a esse acusado, a esse condenado. Então não faz muito sentido essa interpretação. E, na verdade, após 2008, nós tivemos a alteração do Código de Processo Penal pela Lei 11.719, e esse assunto perdeu relevância. Por que perdeu relevância? Porque a Lei 11.719, que também está dentro aí do pacote da reforma do Código de Processo Penal, e aí no nosso curso nós mencionamos a Lei 11.689, que é a Lei do Júri, a Lei 11.690, que é a Lei de Provas, e comentamos agora a Lei 11.719, que criou, que na verdade regulou o procedimento no curso do processo penal e também deu outras disposições lá. Uma delas se relaciona lá à sentença condenatória. E olha só como ficou hoje a redação do artigo 387 do CPP. Diz o seguinte: o juiz, ao proferir sentença condenatória, aí no parágrafo único, o artigo está assim: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Então, agora essa questão perdeu importância, porque vejam, a instrução criminal, ela se encerra antes da sentença. Aqui o próprio Código, no parágrafo único do 387, está dizendo que o juiz pode decretar a prisão preventiva no momento de sentenciar, de condenar o réu. Então, acabou perdendo importância, perdendo a relevância lá, aquela situação de discutir se a prisão preventiva seria cabível só no curso da instrução criminal. Então, hoje podemos ler, sem dúvida nenhuma, que o momento de decretação da preventiva é durante o inquérito policial e durante o próprio processo, até mesmo em razão do parágrafo único do artigo 387. Então, vejamos, temos as prisões cautelares, que não ferem o princípio da presunção de inocência, e, em princípio, essas prisões cautelares são de 3 espécies. Quais espécies? Flagrante, temporária e preventiva. E eu indago aqui dos nossos colegas presentes. Até o momento, algum questionamento que vocês queiram fazer para a gente prosseguir? Sim, gostaria. Meu nome é Rejane, sou aluna do Instituto Processos. Professor, nesse contexto, no Brasil ainda há as prisões decorrentes de pronúncia e de sentença condenatória recorrível? Bem, Regiane, pergunta então muito interessante da nossa colega Regiane, se ainda existem no Brasil aquelas prisões decorrentes de pronúncia e de sentença condenatória recorrível. Bem, o que ocorre? Antes dessa lei 11.719 de 2008, havia no Brasil 2 correntes sobre o tema. Uma que entendia que nós tínhamos 5 prisões cautelares, a prisão em flagrante, a prisão preventiva temporária, e essas prisões decorrentes de sentença condenatória recorrível e de pronúncia, lembrando que a pronúncia é uma decisão proferida no tribunal do júri, na qual o juiz admite a acusação e submete o réu ao julgamento perante o tribunal do júri.
E nós tínhamos, então, essas 5 decisões, essas 5 prisões. Flagrante, preventiva, temporária, decorrente de pronúncia e decorrente de sentença condenatória recorrível. Mas havia uma corrente que defendia que, após a Constituição, as prisões decorrentes de pronúncia e de sentença condenatória recorrível deixaram de existir. Por quê? Na forma como elas foram concebidas pelo Código de Processo Penal, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e de pronúncia, elas eram automáticas. Ou seja, pronunciava o réu, decretava a prisão, automaticamente. Sentenciava o réu condenando, ele já era submetido à prisão automaticamente. Mas nessa época, né, nós entendíamos, como era o entendimento dominante, inclusive, no sentido de que essas prisões ainda permaneciam no Brasil. Não de maneira mais automática. Não era o fato do sujeito ser sentenciado, condenado, ainda decisão passível de recurso, que já iria lhe conduzir à prisão. Não era o fato dele ser pronunciado que ele já seria submetido à prisão. Então vejam, para o entendimento dominante, nessa época, antes da Lei 11.719, a prisão decorrente de pronúncia ou de sentença condenatória recorrível, elas só seriam válidas se revestidas dos motivos da preventiva. Então vejam bem, para nós que alinhávamos a corrente dominante nessa época, nós tínhamos 5 prisões: flagrante, preventiva, temporária, decorrente de pronúncia e de sentença condenatória recorrível. Só que as prisões decorrentes de sentença condenatória recorrível de pronúncia não eram automáticas. Elas só eram cabíveis a partir do momento em que nós tínhamos os motivos da preventiva. Não se tratava de uma prisão preventiva em si, mas era apenas uma prisão decorrente de pronúncia que se submetia aos mesmos requisitos da preventiva. Então, essa era a posição que prevalecia antes da reforma do CPP. No entanto, hoje, praticamente pacificou-se o entendimento de que essas prisões deixaram de existir. Por que essas prisões decorrentes de pronúncia ou de sentença condenatória recorrível deixaram de existir? Em razão do parágrafo único do artigo 387 do CPP. Nós lemos o parágrafo único desse artigo 387 e ele tem a seguinte redação: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Ou seja, no próprio parágrafo único do artigo 387, que prevê de uma sentença condenatória, sobre a prolação de uma sentença condenatória, o legislador não coloca mais que o juiz vai decretar a prisão decorrente de uma sentença condenatória. Ele coloca que o juiz vai decretar uma prisão preventiva. Então, por isso, Regiane, que essas prisões decorrentes de sentença condenatória recorrível ou decorrente de pronúncia, na visão hoje praticamente pacífica da doutrina, elas deixaram de existir. Mas vejam bem, mesmo para quem admitia a ocorrência dessas prisões antes da reforma, elas só existiam se presentes motivos da preventiva, só nesse caso. Agora não, agora, como o Código falou claramente, prisão preventiva, nós apontamos apenas essas 3 prisões: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. E ainda tem um detalhe específico. Quando o sujeito é preso em flagrante, em princípio ele vai pleitear a sua liberdade provisória. Ou então vai pleitear o relaxamento dessa prisão em flagrante. E aí no direito nós temos um princípio básico de que se pleiteia o relaxamento da prisão quando essa prisão é ilegal. E se pede uma liberdade provisória quando a prisão é legal, mas não é necessária. E quando é que essa prisão legal não será necessária? Essa prisão legal não será necessária, essa prisão em flagrante, quando ausentes os motivos da preventiva. Onde nós estamos querendo chegar? Para o juiz manter uma prisão em flagrante válida, ele tem que justificar a presença dos motivos da preventiva. Então, por isso que nesse nosso estudo de hoje, nós optamos em falar especificamente da preventiva, porque é a mola mestra que nós temos em prisão cautelar. Tirando a prisão temporária, a prisão em flagrante só vai ser mantida se presentes os motivos da preventiva. E a prisão preventiva só vai ser decretada caso presentes os seus requisitos. Então, se nós analisarmos os motivos da preventiva, nós podemos utilizar esses mesmos requisitos para manter a prisão em flagrante. Então, hoje, o entendimento que prevalece é que existem 3 espécies de prisões cautelares: flagrante, temporária e a prisão preventiva.
E aí, então, nós vamos iniciar o estudo agora específico sobre a preventiva. Bem, era comum, há uns 10 anos atrás, trazer do processo civil os conceitos lá para o processo penal. Então, nessa época, permita aqui citar, por exemplo, Frederico Marx, um dos grandes processualistas da época, ele escreveu tanto o processo civil quanto o processo penal. E aí, então, ele trazia muita coisa do processo civil para o processo penal. Ainda hoje fazemos isso. Muito embora hoje, no processo penal, nós já temos uma teoria, já tenhamos uma doutrina fincada especificamente no processo penal. E nessa época, o que se costumava fazer? Costumava-se dizer que uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, ela se confundia muito com a medida cautelar do processo civil. E lá no processo civil, eu acho que todos nós lembramos disso, para que uma medida cautelar seja deferida, é necessária a presença de 2 requisitos. Que requisitos são esses? O chamado fumus boni iuris e o periculo in mora. Lá no processo civil, se defere uma medida cautelar quando presente o fumus boni iuris, que é a plausibilidade do direito invocado, e o periculo in mora, que é o perigo da demora. E aí se trazia, então, isso para o processo penal. E aí era comum, você ainda tem isso na doutrina, dizer que a prisão preventiva se submete também ao fumus boni iuris e ao periculo in mora. Só que nós precisamos fazer as devidas adaptações. Porque o que seria a fumaça do bom direito, ou o fumus boni iuris, no processo penal, para justificar uma prisão preventiva? O que seria um periculo in mora para justificar a decretação da preventiva? É aí que a doutrina ela pega o artigo 312 do Código de Processo Penal e vai analisar esses requisitos. Então, diz assim o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, vejam, ali nesse artigo 312, dali nós retiramos tanto o fumus boni iuris como o periculo in mora. O que seria o fumus boni iuris necessário à decretação de uma preventiva? É a parte final do artigo 312. É a prova da existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria. Significa o seguinte: alguém só pode ser preso preventivamente ou mantido preso em flagrante caso exista lá, no caso concreto, a prova da materialidade do crime e a presença de indício suficiente de autoria. E isso é o que a doutrina tradicional chama de fumus boni iuris. Já isso não é suficiente. O fumus boni iuris não é suficiente para a decretação da preventiva. Porque ao lado do fumus boni iuris nós precisamos do periculo in mora. E o periculo in mora é representado pela presença de um desses 4 fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Então, nós conjugamos o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, representado pela prova da existência do crime e pela presença de indícios suficientes de autoria, com um daqueles 4 fundamentos, que representam o chamado periculo in mora: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução. No entanto, a denominação é imprópria. Essa denominação de fumus boni iuris e periculo in mora demorou muito tempo, mas a doutrina ela acabou se atentando que no processo penal não serve. Por que não serve? Vejam bem, o fumus boni iuris é a fumaça do bom direito, representada pela prova da existência do crime e por indício suficiente de autoria. Mas como que eu posso dizer que é uma fumaça do bom direito o sujeito cometeu um crime? Porque o fumus boni iuris, na verdade, em relação à prisão preventiva, nada mais é do que a materialidade do crime e a presença de indício suficiente de autoria. É a prova, ou seja, é indícios de que ele cometeu um crime. E como é que eu posso dizer que cometer um crime é fumaça do bom direito? Então, hoje a doutrina moderna, assim como a jurisprudência, elas não se utilizam mais da expressão fumus boni iuris. Os requisitos continuam sendo os mesmos,
materialidade do fato e indício suficiente de autoria, mas isso aí agora passou a ser chamado de fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti é a fumaça do cometimento de um delito. Ou seja, há, sem dúvida nenhuma, elementos que indicam que houve um crime e que há indícios que esse sujeito que está sendo preso cometeu. Esse é o primeiro requisito, é o fumus comissi delicti. Agora, além do fumus comissi delicti, nós precisamos do periculum in mora, que na verdade não é muito periculum in mora, não é o perigo da demora que justifica essa prisão, mas sim o periculum libertatis. Então hoje, a expressão mais técnica, mais moderna, para representar o antigo periculum in mora é periculum libertatis, ou seja, é o perigo do sujeito estar em liberdade que vai fazer com que ele seja preso preventivamente, ou seja mantido preso em flagrante. E aí o nosso objetivo da nossa aula é justamente analisar esses motivos que caracterizam o periculum libertatis, porque isso não é fácil, e isso é bastante questionado na prática. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos assentar aqui uma premissa. Em princípio, todo réu, todo acusado, ele deve responder ao processo em liberdade. Então, essa premissa não é questionada de maneira alguma, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência. A prisão cautelar é uma excepcionalidade. E ela só deve ser decretada quando presentes os motivos que autorizam essa prisão. E no caso da preventiva, assim como da manutenção da prisão em flagrante, esses motivos são dois. O fumus comissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e o periculum libertatis, que seria a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Então, em princípio, nós temos a necessidade conjunta da presença desses requisitos. E aí nós vamos analisar o periculum libertatis, já que o fumus comissi delicti é autoexplicativo. Pois bem, vamos começar pelo primeiro fundamento da prisão preventiva, que é o mais fácil de se entender. O primeiro fundamento é o último, na verdade, citado pelo Código, é a conveniência da instrução criminal. Por que se prende alguém por conveniência da instrução criminal? Nós já adiantamos, nós explicamos na aula passada, agora nessa aula mesmo, o que seria a instrução criminal. A instrução criminal é uma fase destinada a colher provas. Quando é que se tem a necessidade de se prender alguém por conveniência da instrução criminal? Vejam, essa necessidade vai existir a partir do momento que o réu em liberdade atrapalhar a colheita de provas. E isso resta claro, por exemplo, quando ele começa a coagir testemunhas, quando ele começa a destruir provas. Nesse caso, ele deve ser preso por conveniência da instrução criminal. Agora, nós não podemos deixar de lembrar o seguinte: é comum nós ouvirmos na mídia que o réu não está colaborando com a investigação, que ele não está colaborando com a ação penal, que ele não está colaborando na produção de provas. Mas pergunto a todos: alguém é obrigado a colaborar com a investigação? Alguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? De forma alguma. Nós temos assegurado na Constituição Federal um direito de mantermos em silêncio. E a partir desse direito, você tem lá um princípio, cujo nome é interessante, é o nemo tenetur se detegere. Esse nemo tenetur se detegere significa o seguinte, na sua literalidade: nada a temer por se deter. Eu posso perfeitamente me comportar passivamente, sem atrapalhar a produção de provas, mas eu não sou de maneira alguma obrigado a colaborar com a investigação. E vejam, o que parece um absurdo para a mídia, não é um absurdo. Porque, vejam bem, eu posso perfeitamente exercer o meu direito de defesa permanecendo inerte. Isso nós fazemos em casa. Por exemplo, às vezes quando nós praticamos algo errado, por exemplo, quando crianças, e quando nossa mãe, quando nossos pais vinham, por exemplo, puxar nossa orelha, o que a gente fazia? Às vezes é melhor correr, às vezes é melhor ficar em silêncio, porque o que a gente vai falar vai nos atrapalhar. Então, esse direito ao silêncio não é nada de absurdo. Isso é um direito fundamental, um direito constitucional. Então, daí não dá para nós criticarmos esse direito. Então, vejam, se prende por conveniência da instrução criminal a partir do momento em que aquele réu em liberdade, ele vai começar a destruir provas. Ele não pode se comportar de forma ativa destruindo provas,
mas ele pode perfeitamente se comportar de forma passiva, sem destruir provas e sem colaborar com a investigação. Ninguém pode ser preso porque não está colaborando com a investigação. Então, esse motivo que justifica o perigo libertado é bastante tranquilo, né? Então, a questão da conveniência da instrução. E aí, de fato, notem que a prisão tem um cunho nitidamente cautelar. Por quê? Você está prendendo preventivamente nesse caso, ou está mantendo a prisão em flagrante para proteger o processo, para o bem do processo. Porque o que será de um processo se nós não tivermos a produção de prova? Já o segundo motivo, que autoriza a prisão preventiva, é a aplicação da lei penal. A necessidade de se prender alguém para aplicar a lei penal. Esse motivo também é bastante tranquilo, porque nós temos essa necessidade de se prender alguém para assegurar a aplicação da lei penal a partir do momento em que há risco de fuga. Toda vez que houver risco de fuga, é evidente que a aplicação da lei penal está a perigo. E aí, o perigo, nesse caso, também é justificado, ele deve ser preso preventivamente, ou então vai ser mantido em flagrante. Vejam bem, claro que tanto no caso da conveniência da instrução criminal, como no caso de assegurar a aplicação penal, como qualquer outro motivo, a prisão preventiva deve estar devidamente justificada pelo juiz. A negativa do juiz em conceder uma liberdade provisória ao acusado deve estar devidamente justificada. E esses dois motivos, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, são motivos tranquilos, que não requerem, sem dúvida nenhuma, um estudo mais aprofundado. E, de fato, nas duas hipóteses, a prisão está sendo decretada para o bem do processo. O grande problema, porém, vai existir quando nós tratarmos da prisão preventiva por necessidade de se preservar, para se garantir a ordem pública. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Então, é para esse motivo que nós, então, escolhemos essa aula de identificar lá o tema prisão como objeto da nossa quarta aula. Como é que se prende alguém? Quando é que surge a necessidade de se prender alguém como garantia da ordem pública? A nossa jurisprudência é bastante vacilante. Por quê? Existem vários aspectos que são discutidos para justificar a necessidade de uma prisão preventiva como garantia da ordem pública. Então, inicialmente, nós vamos abordar aqueles aspectos que hoje são considerados válidos pela doutrina e pela jurisprudência para justificar a prisão como garantia da ordem pública. O primeiro aspecto é o seguinte, e esse todo mundo concorda. Todo mundo, menos uma posição garantista, que entende que essa prisão, como não tem nenhum cunho cautelar, porque, vejam, está se prendendo alguém como garantia da ordem pública não é para o bem do processo, é para o bem da própria sociedade. Porque o primeiro motivo que justifica a garantia da ordem pública é evitar a prática reiterada de atos criminosos. Então, esse é o primeiro motivo, evitar a prática reiterada de atos criminosos. Então, a jurisprudência como um todo, ela está pacificada no sentido de que, a partir do momento em que o juiz tem elementos concretos que indicam que, em liberdade, o acusado ele continuará a delinquir, a partir desse momento, então, está justificada a necessidade de se prender alguém preventivamente como garantia da ordem pública. Agora, vejam bem, tem muitos autores hoje que criticam essa prisão porque o juiz precisaria fazer um exercício de verdadeira futurologia. Então, é esse o termo que a doutrina, parte da doutrina se utiliza para criticar essa prisão como garantia da ordem pública. Como é que o juiz sabe que em liberdade ele vai cometer um crime? Mas o fato é o seguinte, nós utilizamos aí um meio termo. Essa prisão é válida e ela é necessária. A partir do momento em que você tem elementos concretos, e isso é possível ocorrer na prática. Um sujeito, por exemplo, que integra uma organização criminosa, que pratica vários tráficos de droga, vários crimes de estelionato, por exemplo, há um risco, sim, dessa pessoa permanecer em liberdade e continuar delinquindo. Então, o juiz, perfeitamente, nesse caso, ele pode, como garantia da ordem pública, decretar essa prisão preventiva dessa pessoa, ou então, no caso, manter uma prisão em flagrante que já foi realizada. Então, esse é o primeiro motivo que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Evitar a prática reiterada de atos criminosos. O segundo motivo também é tranquilo na jurisprudência, que é proteger a integridade física de terceiros.
proteger a vida ou a integridade física de terceiros. Então, vejam bem, nós temos lá imagine lá um cidadão que diga o seguinte: se eu permanecer em liberdade, eu vou matar determinada pessoa. E essa ameaça dele é uma ameaça concreta. Ele, de fato, vai efetivar essa ameaça. Nada mais justo de que ele venha a ser preso como garantia da ordem pública. E a garantia da ordem pública, nesse caso, vai estar demonstrada em razão da necessidade de proteção da integridade física ou da vida de terceiros. Então, até agora, nós temos lá evitar a prática de atos criminosos e assegurar a integridade física de terceiros. Um outro motivo é bastante questionável. Vejam bem, um outro motivo apontado na doutrina é o seguinte: proteger a integridade física do próprio preso. Será que é possível se decretar uma prisão preventiva de alguém sob o fundamento de que, em liberdade, ele pode ser ferido? Ou seja, eu estou te prendendo preventivamente para te proteger. Pois é, o assunto é polêmico. E há vários autores que entendem que sim, que é possível a prisão preventiva ser decretada para assegurar a integridade física do próprio preso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma decisão do Supremo sobre isso. Uma decisão do Supremo proferida pelo ministro Gilmar Mendes, na qual, daqui a pouco nós vamos ler, ele elenca lá alguns motivos que poderiam justificar a prisão preventiva. E aí, entre os motivos, ele diz: assegurada a integridade física do próprio preso. Com todo respeito, ninguém pode ser preso preventivamente, porque o Estado é incapaz de assegurar a sua integridade física em liberdade. Não faz o menor sentido você prender alguém preventivamente, porque você vai estar dizendo, o Estado vai estar dizendo que vai estar dando proteção. Ademais, nós não podemos esquecer do seguinte: eu estou te prendendo para te proteger, e eu vou te colocar onde? Numa penitenciária. Será que a penitenciária é o local mais seguro para proteger alguém, pessoal? É evidente que não. Então não faz o menor sentido, com todo respeito, a essa corrente doutrinária, e vejam que o Supremo, embora o ministro Gilmar Mendes tenha tocado nesse assunto, não era isso que estava sendo discutido nos autos. Então não dá para dizer sequer que é essa a posição do Supremo, dizendo que é possível se prender alguém para proteger a integridade física. Então vejam bem, essa questão de se prender alguém para proteger essa pessoa, ela é totalmente absurda. É claro, vamos supor que você é um delegado de polícia, e aí, como delegado de polícia, você está vendo que alguém vai ser linchado. O que você vai fazer? Você vai prender preventivamente? Não, porque você não pode prender preventivamente, quer prender o juiz. Simplesmente você vai acautelar essa pessoa na sua própria delegacia, por exemplo, e aí pode até colocar dentro de uma prisão, sem problema, dentro da carceragem, mas não é porque ele está sendo preso preventivamente. É simplesmente que você está assegurando ele, naquele momento, o respeito à sua integridade física. Então, de forma alguma, nós podemos concluir que uma prisão preventiva possa ser decretada para assegurar a integridade física do próprio preso. Isso é algo absurdo. Então, em princípio, nós podemos elencar esses três fundamentos: evitar a prática de atos criminosos, assegurar a integridade física de terceiros e assegurar a integridade física do próprio agente. Mas esse é absurdo. Esse aí realmente não é o que prevalece hoje. Agora, vamos perguntar a outros mais polêmicos. O clamor popular pode justificar a decretação de uma prisão preventiva como garantia da ordem pública? Imagine o seguinte: aquele crime teve uma ampla repercussão, mundial inclusive. Será que alguém pode ser preso tão somente por causa do clamor popular ou mesmo por causa da gravidade genérica do crime? Hoje é pacífico que não. Hoje é pacífico que não pode. O clamor popular, assim como a gravidade genérica do crime, não podem justificar a prisão preventiva, nem a manutenção de uma prisão em flagrante. E aí, de repente, você pode estar se perguntando: e o caso, por exemplo, do casal Nardoni? Será que eles não foram presos por causa do clamor popular ou por causa da gravidade genérica do crime? Não. Eu vou ler, inclusive, aqui a vocês um trecho de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no qual essa questão da gravidade genérica do crime é repelida. É uma decisão proferida no HC 88535, que diz assim: HC 88535. O fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo
quando alicerçado na gravidade do crime. Então, vejam bem, é ele idôneo quando alicerçado na gravidade do crime. Aí nós temos, por exemplo, uma outra decisão agora proferida pelo ministro Gilson Dipp, do STJ, no HC 48381, que diz o seguinte: o juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, a existência de indícios da autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social, não constituem fundamento idôneo a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública se desvinculado de qualquer fator concreto que não a própria conduta em tese delituosa. Então, qual é o medo que existe do Poder Judiciário em admitir que o clamor popular venha a ser fundamento idôneo para justificar a prisão como garantia da ordem pública? É porque a partir do momento em que você mantém essa possibilidade, você está permitindo que o judiciário fique à mercê da pressão popular. E, na verdade, a pressão popular não existe. O que existe é a pressão da mídia. Então, a partir desse momento, se você permite que alguém seja preso preventivamente em razão da gravidade genérica do crime ou do clamor popular, o judiciário ele fica à mercê das pressões da mídia, das pressões lá da população. Então, por isso que hoje, pacífico o entendimento de que o clamor popular e a gravidade genérica do crime, por si sós, não constituem fundamentos idôneos a justificar a prisão. No entanto, no caso do casal Nardoni, que é um caso singular, tanto no meio social como no meio jurídico, eles foram presos por um outro fundamento. Então, apenas relembrando, nós falamos de evitar a prática reiterada de condutas criminosas, proteger a integridade física de terceiros e proteger a integridade física do próprio preso. O próprio preso nós repelimos. E falamos agora da gravidade genérica do crime e do clamor popular, repelimos, não pode ser. Agora, o casal Nardoni ele foi preso por um outro fundamento. E o fundamento dele foi o seguinte: preservar a credibilidade da justiça e das instituições públicas. Vejam bem, a decisão nós tivemos a oportunidade de ler, uma decisão muito bem fundamentada, por sinal, do juiz que decretou a prisão, tanto que a prisão até hoje é mantida, mas a prisão preventiva do casal foi decretada como fundamento na credibilidade da justiça e das instituições públicas. Mas vejam bem, o que é a credibilidade da justiça e das instituições públicas? Na verdade, é o clamor popular disfarçado. Sem dúvida nenhuma, com devido respeito ao Supremo e ao STJ, que em parte adotam esse entendimento, a credibilidade da justiça nada mais é do que submeter o judiciário ao clamor popular. Só que uma coisa é o clamor popular, que não pode justificar a prisão. Outra coisa é a credibilidade da justiça, que em tese pode justificar a prisão. No entanto, o assunto é extremamente divergente. Por quê? Nós vamos aqui ler algumas decisões do Supremo, nas quais o clamor popular ele não foi motivo apto a justificar a decretação da preventiva. Então, eu vou enumerar aqui algumas decisões. Primeiro, o RHC 95906. Então, o RHC 95906, o relator, o ministro Eros Grau. Olha a data da decisão, 30 de setembro de 2008. Então, nesse RHC 95906, em 30 de nove de 2008, a segunda turma do Supremo decidiu o seguinte: prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Abstraídas as alusões concernentes ao clamor social, à gravidade do crime e à credibilidade da justiça, a segregação cautelar encontra respaldo na periculosidade do paciente, evidenciada no modus operandi na prática do crime e em ameaça feita aos executores. Ou seja, aqui nessa questão, não se discutiu, não se permitiu a prisão preventiva em razão do clamor social, da gravidade do crime e da credibilidade da justiça. Mas se permitiu, por outro lado, em razão da proteção da integridade física de terceiros, por causa daquela ameaça. Então, aqui, não se permitiu a decretação da preventiva por credibilidade da justiça. Uma outra decisão, o HC 93315,
julgado em 27 de maio de 2008. Diz assim: decreto fundamentado na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do crime. O relator aqui é o ministro César Peluso. Diz assim: exigência do clamor popular e da credibilidade da justiça. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em suposta exigência do clamor público e da credibilidade da justiça para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do fato. Ou seja, aqui, nessas duas decisões que nós lemos, o Supremo não permitiu a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública para assegurar a credibilidade da justiça. No entanto, eu vou ler agora duas decisões também recentes, nas quais o Supremo admitiu. Diz assim o HC 89143, a relatora ministra Helen Grace, decisão 10 de junho de 2008. Diz assim: a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. Isso aí ninguém discute. Evitar a prática reiterada de atos criminosos. A garantia da ordem pública se revela ainda na necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas, quanto à visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal. Ou seja, aqui o Supremo admitiu a decretação da preventiva como credibilidade da justiça. E no STJ também a questão é extremamente polêmica. Então, vejam, nós temos lá, em princípio, alguns motivos que justificariam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Evitar a prática reiterada de atos criminosos, proteger a integridade física de terceiros. Por outro lado, nós temos outros motivos que não justificam. O clamor popular, gravidade genérica do crime e, na nossa visão, proteger a integridade física do próprio preso. E em relação à necessidade de se manter a credibilidade da justiça das instituições públicas, existe essa divergência que nós conversamos aqui agora. E aí eu pergunto aos nossos colegas se essa questão da garantia da ordem pública, se ela ficou clara a vocês ou se resta ainda algum questionamento a ser feito. Meu nome é Renaí Carvalho, sou estudante da Faculdade Forte, e minha pergunta é o seguinte: o fato do agente ser primário impede a decretação de uma prisão cautelar? Bem, então, vejam bem, a pergunta do nosso colega Renaí também é bastante oportuna. Por quê? Não raras vezes se faz um pedido de liberdade provisória ou se pede até mesmo uma revogação ou anulação da prisão preventiva sob o fundamento de que o réu é primário, tem bons antecedentes. Ocorre o seguinte, que não é isso que vai inviabilizar a decretação da preventiva. Então, vejam, né? Ele pode ser primário, de bons antecedentes, mas ele pode representar um risco para a sociedade. Ele pode, por exemplo, estar ameaçando matar a mãe dele, por exemplo, a irmã dele, e uma ameaça concreta. Nesse caso, surge a necessidade de se prendê-lo como garantia da ordem pública. Então, o fato dele ser primário, de ter bons antecedentes, não inviabiliza a prisão. Assim também, como você perguntou, vou aproveitar o gancho da pergunta, assim também como o fato dele ser reincidente, ou mesmo ter maus antecedentes, não justifica por si só a prisão cautelar. Então, a prisão preventiva hoje, ela é decretada basicamente sob dois fundamentos: evitar a prática reiterada de atos criminosos e, segundo, proteger a integridade física de terceiros. Quanto à questão da credibilidade da justiça, aí, de fato, isso é bastante polêmico. E quanto ao clamor popular e a gravidade do crime, hoje é tranquila a jurisprudência no sentido de que são motivos inidôneos para justificar a prisão cautelar. Bem, eu apenas gostaria de tocar em mais um tema. A questão é a seguinte: é possível a decretação preventiva em um crime culposo? Ou, por exemplo, numa contravenção penal? Será que é possível se decretar essa preventiva num crime culposo? A resposta é não. Por quê? Primeiro, porque nós temos um artigo que trata sobre o tema, é o artigo 313. E o artigo 313 do Código de Processo Penal diz assim: em qualquer das circunstâncias previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da preventiva nos crimes dolosos. Ou seja, o próprio Código de Processo Penal não permitiu a decretação da prisão preventiva nos crimes culposos. E a razão é simples. Vejam bem,
Quando nós falamos em prisão cautelar, temos que aplicar necessariamente um princípio da proporcionalidade. Não é proporcional, por exemplo, se prender alguém preventivamente por um crime culposo, se hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico, dificilmente uma pessoa condenada por um crime culposo vai ficar presa. Então, vejam, nós temos vários benefícios que são aplicados a alguém acusado ou condenado por um crime culposo, que certamente impedirão esse sujeito de ser submetido à prisão. Então, você tem aplicação de pena restritiva de direitos, você tem a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, não faz sentido, por exemplo, que alguém fique preso cautelarmente e, ao ser condenado, seja colocado em liberdade. Haveria, por exemplo, um efeito nefasto de impunidade. Então, a gente diz que a prisão cautelar ela tem que ser proporcional. E não se mostra proporcional, por exemplo, uma prisão cautelar decretada, uma prisão preventiva decretada no crime culposo. Porque o nosso sistema dificilmente admitirá que alguém condenado por um crime culposo, por exemplo, primário e bons antecedentes, que ele venha a ser recolhido à prisão. Então, se antes de ser condenado, se depois de ser condenado ele não vai ser preso, não é proporcional eu supor que antes de ser condenado ele venha a ser preso. Então, por isso, não há como hoje admitir a prisão preventiva em crime culposo. Então, vejam, hoje, nessa aula, nessa nossa quarta aula, tratamos do tema prisão cautelar. Iniciamos comentando as modalidades de prisão. E aí, depois, ficamos basicamente lá na questão da prisão preventiva. A prisão que nós costumamos chamar de mola mestra das prisões. Participem com a gente. Mandem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. E também, como nós já alertamos nas aulas passadas, esta nossa aula, ela encontra-se lá presente no site da TV Justiça. Acessem www.tvjustiça.jus.br e façam o download. Eu aproveito também para convidar a todos para a nossa quinta e última aula do nosso curso, Supremo e Processo Penal. E nessa quinta aula nós vamos abordar um tema também bastante interessante. Vamos procurar esclarecer para toda a sociedade, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a questão relativa à prisão cautelar e os seus efeitos no recurso da defesa, ou seja, a possibilidade do réu recorrer em liberdade. Então, aguardo todos na nossa próxima aula. Até logo.